Um olhar ao mundo. Informação em tempo real. Já estão disponíveis 100 toneladas de frango congelado para atender a demanda de clientes durante a quadra festiva. Arrancou esta terça-feira em Lixinga a formação de membros do Governo Provincial de Niassa, administradores distritais, convidados permanentes em matéria de administração pública. Cordiais saudações de acompanhar o Jornal de Rádio Fonte. Acompanhe a seguir o desenvolvimento de outros assuntos numa edição e apresentação de Seide Sandar. Darito Luiz encarrega-se no controle sonoro. Já estão disponíveis 100 toneladas de frango congelado para atender a demanda de clientes durante a quadra festiva. Este é um assunto que queremos ainda desenvolver nesta edição. Para já, um cidadão de 35 anos de idade está a contas com a polícia no Niassa, acusado de tirar a vida à sua própria esposa, Maria Castelo. O caso aconteceu concretamente no bairro de Namakula, arredores da cidade de Lixinga, em que o cidadão, ora detido, vivia com a malograda. A informação foi dada a conhecer esta segunda-feira pelo porta-voz do Comando Provincial da PRM no Niassa, Alves Mate, durante o briefing das ocorrências criminais registradas pela corporação. Alves Mate disse que o crime foi motivado por questões passionais. Este por meio de uma pedra e movido por ciúmes, teria tirado a vida de sua própria esposa, esta de 42 anos, que perdeu a vida no local. Posto isto, este indivíduo pôs-se em fuga e a polícia foi comunicada, fez ao local e fez o seu trabalho de perícia no local de fato. Conseguimos deter esse indivíduo no mesmo dia e já foi aberto aquilo que é a peça de expediente. Alves Mate, porta-voz da Polícia da República de Moçambique, e os casos criminais que marcaram a semana finda. Cerca de 100 crianças desfavorecidas do distrito de Lixinga poderão beneficiar no próximo dia 25 de dezembro de um almoço de confraternização oferecido pelo Instituto Nacional de Ação Social, Delegação de Lixinga, Amélia Maquenda. Um total de 100 crianças desfavorecidas de diferentes bairros da cidade de Lixinga poderá beneficiar no próximo dia 25 de dezembro de um almoço de confraternização oferecido pelo Instituto Nacional de Ação Social, Delegação de Lixinga. São crianças desfavorecidas sem condições para passar condignamente o Natal, cujos seus progenitores perderam a vida. O porta-voz do Instituto Nacional de Ação Social Delegação de Lixinga, Moisés Razão, fez saber que, em alguns casos, as crianças têm sido abandonadas pelos seus pais e ou encarregados de educação, ato este que deve ser condenado. Ficam desamparadas, ficam perdidas, são achadas e nós, como o setor de ação social, temos acolhido essas crianças. O nosso espanto, às vezes, quando fazemos a reintegração familiar, constatamos que as mães, em algum momento, não estão preocupadas. A criança ficou desaparecida durante 4 ou 5 dias. Encontramos a mãe normalmente. Apelou aos pais para protegerem os seus filhos de forma a garantir o seu futuro. Cuidem das crianças, é o futuro da manhã. E também pedir que o ano letivo está quase. Estamos a terminar mas daqui a nada começam as aulas e que os pais que têm as crianças, mandem as crianças à escola, porque é da escola que o país desenvolve. Moisés Razão, porta-voz do Instituto Nacional de Ação Social Delegação de Lixinga, falando das 100 crianças que poderão beneficiar de um almoço de confraternização. No ar, o Jornal da Rádio Fonte. Receitas fiscais contribuíram para o encaixe dos cofres do governo do Niassa em cerca de 470 milhões de meticais. Os detalhes desta informação com o jornalista Dalito Luiz. O Executivo Provincial de Niassa conseguiu arrecadar este ano cerca de 478,4 milhões de meticais através de cobranças de receitas fiscais de janeiro ao terceiro trimestre do presente ano. Dos 693,7 milhões de meticais planificados. Os dados foram aflorados por José Bandeira, diretor provincial de Plano de Economia e Finanças, durante a apresentação do relatório balanço do terceiro trimestre do ano em curso, no decurso do 25º Observatório de Desenvolvimento do Niassa.
José Bandeira disse que este número corresponde em 79% de realização e um crescimento de 33,3% quando comparado ao igual período do ano transato, onde foram cobrados 358,9 milhões de meticais. Representando 69% de realização e um crescimento de 33,3% quando comparado com o igual período de 2017, que foram cobrados 358,9 milhões. Ainda assim, Bandeira disse que durante o período em referência, o governo da província de Niassa aprovou 6 projetos de desenvolvimento da província e de geração de emprego avaliados em $5.422.203 norte-americanos. Suscetíveis de criarem 246 postos de emprego para cidadãos nacionais. José Bandeira, diretor provincial de Plano, Economia e Finanças do Niassa, e o relatório balanço até o terceiro trimestre do ano 2018. Já estão disponíveis 100 toneladas de frango congelado para atender a demanda de clientes durante a quadra festiva. Fátima Oxene reporta. A Direção Provincial de Indústria e Comércio de Niassa garante que já estão disponíveis 100 toneladas de frangos congelados para atender a demanda de clientes durante a quadra festiva. A garantia foi dada esta terça-feira pelo chefe do Departamento de Indústria e Comércio na Direção Provincial de Indústria e Comércio, Alfredo Nahange. Nahange disse que esta quantidade é suficiente, tendo apelado aos agentes econômicos para não especular os preços dos produtos. 100 toneladas, quanto a nós, é uma quantidade considerável para abastecer tanto toda a população, pelo menos ao nível da cidade de Lixinga. Acrescentou que foi criada uma equipe multissetorial para monitorar estabelecimentos comerciais para evitar subida de preços de produtos. Portanto, são comissões que envolvem várias instituições, como a TIPIC, a própria INAE, a Agricultura, trabalho. Então, cada direção tem a sua missão. Exortou a população a aderirem aos produtos em tempo útil para evitar possíveis percas. Para evitar que no período que se segue incorra riscos de pressão, e isso também pode haver algum aproveitamento por parte daqueles que vendem. Alfredo Nahange, chefe do Departamento de Indústria e Comércio na Direção Provincial de Indústria e Comércio de Niassa, exortando a população a fazer suas compras o quanto cedo possível. O Presidente da República, Filipe Nunes, vai esta quarta-feira ao Parlamento para prestar um informe anual sobre o Estado-Geral da Nação. Trata-se de um informe que deverá espelhar as realizações do governo ao longo deste ano, com algum enfoque para a situação política, econômica e social do país. Rasuita Paiva traz-nos as expectativas da população do Niassa. O presidente da República, Filipe Nunes, vai esta quarta-feira ao Parlamento para prestar um informe anual sobre o Estado-Geral da Nação. Trata-se de um informe que deverá espelhar as realizações do governo ao longo deste ano, com algum enfoque para a situação política, econômica e social do país. Entretanto, a Rádio Forte saiu às ruas para ouvir as expectativas de alguns cidadãos da província de Niassa no que concerne a este informe a ser apresentado pelo estadista moçambicano esta quarta-feira. Os nossos entrevistados dizem esperar que o chefe do Estado se pronuncie com relação ao diálogo político-militar em curso, dívidas ocultas e muito mais. Helder, quero falar das vias de acesso. Como sabemos que foram abertas várias vias de acesso nesse quinquênio, produção de alimentos, com mais ênfase no projeto Sustenta e muito mais, segurança, paz no país. Sou Ndala Omar. Gostaria que ele focasse do bem-estar social, questão da paz, a questão das dívidas ocultas. Rui Kwamba, olhando para aquilo que é a necessidade juvenil, nesse caso, nós temos visto que nós jovens temos muita grande necessidade em termos de oportunidade de emprego. Alguns cidadãos entrevistados pela Rádio Forte mostrando-se expectantes no que tange ao informe anual sobre a situação geral da nação a ser apresentado esta quarta-feira pelo presidente da República, Filipe Nunes, na Assembleia da República. Arrancou esta terça-feira em Lixinga a formação de membros do Governo Provincial de Niassa, administradores distritais, convidados permanentes em matéria de administração pública. A Ronin Pambos traz-nos os contornos desta informação.
A cidade de Lixinga é palco desde esta terça-feira da formação de membros do Governo Provincial de Niassa, administradores distritais, convidados permanentes em matéria de administração pública. Trata-se de uma formação que terá duração de 4 dias e é promovido pelo Ministério de Administração Estatal e Função Pública através da Direção Nacional de Administração Local, em coordenação com o Instituto Superior de Administração Pública, ISAP. O diretor-geral junto do ISAP, Lázaro Impiwa, disse que este evento está integrado no plano das atividades do governo e das recomendações deixadas pelo Presidente da República de Moçambique a quando da sua visita àquele órgão no ano passado. Referiu igualmente que esta formação é réplica das que decorreram noutros pontos do país. Nas províncias de Nampula, Maputo, Zambésia, Manica, Gaza, Cabo Delgado, Sofala e que se prevê que ocorram nas restantes províncias. Assim, atendendo a esta particularidade e a metodologia do ISAP, a formação não terá um caráter de aulas magistrais. Entretanto, a governadora de Niassa, que procedeu à abertura do evento, pediu maior empenho dos formandos na assimilação dos conteúdos que serão transmitidos pelos facilitadores. Para serem munidos de valiosas ferramentas que certamente ajudarão para a melhoria da nossa capacidade de prestação de serviços à nossa população. Francisca Tomás acrescentou que a formação está inserida na segunda prioridade do plano quinquenal do governo, que concentra as ações no desenvolvimento do capital humano e social. As suas ações de desenvolvimento do capital humano e social para melhor implementarmos pilar 1, que se refere à consolidação do nosso Estado de Direito democrático, boa governação e descentralização. Governadora de Niassa, Francisca Tomás, falando da formação de membros do Governo Provincial de Niassa, administradores distritais, convidados permanentes em matéria de administração pública. No estrangeiro, as Nações Unidas aprovaram ontem um pacote global para os refugiados, por larga maioria, mas com um voto contra dos Estados Unidos e da Hungria. O pacote global para os refugiados procura melhorar a gestão internacional de um problema que tem aumentado de dimensão e, embora não tenha gerado a polêmica do pacote mundial sobre as migrações, foi aprovado com o voto contra dos Estados Unidos da América e da Hungria e com 3 abstenções. Voltamos para o país. A empresa britânica Etior Resource anunciou em comunicado que vai abandonar a participação de 80% que detém no bloco terrestre Tembo, na bacia de Rovuma, para a exploração do petróleo em Moçambique. A empresa anunciou que irá encerrar o escritório em Maputo no dia 30 de abril de 2019, abandonando as operações nos campos de Muxara e Palma para concentrar-se nos ativos que detém na Baía Mzazi, na Tanzânia. O movimento de hóspedes nos hotéis moçambicanos cresceu no terceiro trimestre deste ano em relação ao período do ano passado, indica o Instituto Nacional de Estatística. Dados recolhidos com base na amostra do inquérito mensal aos estabelecimentos hoteleiros em Moçambique revela um incremento do fluxo de hóspedes de 16,9% no terceiro trimestre de 2018, contra 15% do movimento registrado em igual período do ano passado. Malfeitores assaltaram um estaleiro de chineses no distrito de Nuquadala, na Zambésia, e se apoderaram de mais de 1,5 milhão de meticais. Na mesma circunstância, roubaram 8 computadores e 4 telemóveis celulares da marca iPhone. Caro ouvinte, com a página das notícias nacionais e internacionais, marcamos o ponto final à presente edição, mas antes vamos recapitular as notas que dominaram o dia. Cerca de 100 crianças desfavorecidas do distrito de Lixinga poderão beneficiar no próximo dia 25 de dezembro de um almoço de confraternização oferecido pelo Instituto Nacional de Ação Social Delegação de Lixinga. Já estão disponíveis 100 toneladas de frango congelado para atender a demanda de clientes durante a quadra festiva. Arrancou esta terça-feira em Lixinga a formação de membros do Governo Provincial de Niassa, administradores distritais, convidados permanentes em matéria de administração pública. Said Sandar responsabilizou-se nas linhas editoriais. Dalito Luís esteve no controle sonoro. Saudações. Um olhar ao mundo. Informação em tempo real.